Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Olá, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para mais um capítulo de A Maior História de Todos os Tempos. A última vez falamos do batismo, né? E hoje vamos falar. O capítulo é 26, Passos de um Cristão. Esse é mais um capítulo, né? Espero que você esteja acompanhando todos os capítulos. Meu nome é Edson França e peço para que você se inscreva nesse canal, deixe seu joinha, compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para que esse vídeo possa alcançar a mais pessoas, né? E vemos, né, no capítulo passado falando sobre o batismo, né? Hoje vamos falar como uma pessoa deve prosseguir, né, a sua mudança, né, depois do batismo, depois de aceitar a Cristo como seu Salvador, né? Todo crente é batizado, torna-se um ministro de Deus, né? O sacerdócio é individual. Você, quando se entrega a Jesus, você já faz parte do sacerdócio dele, né? Todos os membros da igreja são sacerdotes, isso é, que ministram o templo de Deus de uma ou outra forma, né? Tem vários tipos de como como ajudar, né, na pregação do Evangelho na casa de Deus. Deus nos concede dons para que desenvolvamos o nosso ministério. A receita do amadurecimento espiritual é a seguinte: é estudar a Bíblia, orar, testemunhar diariamente. Esse é o básico do cristão. Todo cristão verdadeiramente nasce no reino de Deus como um missionário, alguém que prega o Evangelho, que testemunha, né, da sua transformação, de que Deus fez na sua vida e também na vida de muitas pessoas. Ou seja, toda pessoa que foi salva tem como seu primeiro impulso o desejo de salvar outra pessoa, né? Salvar alguém. O Espírito Santo capacita toda pessoa que crê em Deus, que crê em Jesus, a fim de que, segundo os dons que a pessoa recebeu, possa cumprir sua parte no projeto missionário de Deus. Mas
o que, de acordo com a afirmação de Jesus, vamos ser, né? O que Jesus fala? Jesus, ele disse assim para aquelas pessoas que ali estavam reunidas, né, que já seguiam a ele. Ele disse assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. E os discípulos, a luz do mundo, eles, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Uma pessoa, quando nasce no reino de Deus, quando é batizada, ele começa a se tornar o sal da terra, a mostrar às pessoas o sabor da vida com Cristo, né? A mudança, né? A transformação, mostrar às pessoas como é diferente, como é prazeroso servir a Deus e a Jesus. E mais como é que a pessoa pode se tornar um crente, né? Sendo sal da terra, mostrando às outras pessoas os benefícios de seguir a Jesus, né? Seguir a Deus, se entregar, ser batizado. Como a pessoa pode adquirir esses dons, né? De falar, testemunhar, mostrar às pessoas o caráter de Deus, né? Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: mas, quem fala é Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Bem, para você testemunhar, ser o sal da terra, você vai receber primeiramente poder de Deus, né, que vem dos céus. E o Espírito Santo é que vai lhe dar esse dom, né, essa capacidade de testemunhar, de falar dele, né? Mas precisamos também pedir, né, o dom do Espírito Santo para que possamos fazer o que lhe agrada, o que Deus quer que façamos. Mas você vai receber poder. Esse poder vem de Deus, vem do Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito Santo, né, para aqueles que aceitam a Jesus? O Espírito Santo, é claro que você já recebe o Espírito Santo quando se entrega a Jesus, né? Quando é batizado. Isso foi o que vimos também no capítulo passado. E o fruto do Espírito Santo, né? O que é quais são os frutos do Espírito Santo? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, ele fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vemos aí que a dádiva do Espírito Santo aos que lhe aceitam é os dons espirituais. E vemos aqui que os dons são amor, tem que ter amor a Deus e ao próximo, alegria por ser salvo, por testemunhar do Evangelho também, paz de espírito, paz com Deus, paz com os homens, o seu próximo, longanimidade, né? Ser paciente, benignidade, ser bondoso para com o ser humano, para com o seu próximo, fidelidade, ser fiel a Deus, a seu cônjuge, a pessoa que você fez uma associação com ele, ser fiel, não fazer
coisas erradas, né, que venham prejudicar outras pessoas, né. Mansidão, tem que ser manso, tem que ser calmo, tem que não ser agressivo, tem que ser controlado, né? Quer dizer, domínio próprio, né? A pessoa tem que ter domínio próprio. Muitas pessoas dizem que não, mas quando eu recebo o Espírito Santo, eu não sei o que eu faço, né? Eu faço, eu começo a falar e não paro de falar. Eu falo línguas que ninguém entende, né? E mas eu falo não é porque eu quero, porque o Espírito Santo desce em mim e eu falo. E, eu começo, e tem pessoas que dizem que começa a girar, começa a dançar, começa a pular. E isso não é o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo diz que aqui o dom dele é domínio próprio. O Espírito Santo lhe concede domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Se você tem o Espírito Santo, se você tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Por quê? Você recebendo o Espírito Santo, você não vai pecar mais. E a lei de Deus mostra o que você está pecando e o que você não está pecando. E se você tiver o dom do Espírito Santo, você não vai pecar mais. Então, não há lei contra esse dom do Espírito Santo, né? Olha só, temos que ter domínio, né? E quais são os dons, né? De capacitação na igreja, e também qual o seu objetivo, né? Os dons para a igreja, os dons para a edificação do templo, do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, ele fala sobre os dons de capacitação, né? Ele diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Veja bem logo essa primeira parte, né? Ele diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Tudo que o Espírito Santo lhe concede é para que você tenha proveito. Proveito no Evangelho, proveito para a sua vida, proveito para a Deus, proveito para que você também ajude ou salve, leve a mensagem ao próximo. Tem que ter um proveito. O Espírito Santo não trabalha assim com algo como se o Espírito Santo deu, mas não tem nenhum proveito. Isso é para dizer que tem o Espírito Santo. Começa a gritar, pular, falar em línguas, não. Que ninguém entende, né? Que também ninguém pode interpretar, porque se falamos em uma língua estranha, isso não é dom do Espírito Santo. Se falamos um idioma que ninguém entende, isso não é dom do Espírito Santo. O Espírito Santo concede a cada um o dom visando proveito. Tem que ter proveito. Os apóstolos, eles receberam o Espírito Santo e eles falaram em outros idiomas, em outras línguas. E todas as pessoas que estavam ali entenderam o que os apóstolos falaram. E outros disseram: como é que eles estão falando que eles são iletrados, não têm estudo, né? É mais ou menos dessa maneira que eles falaram, né? Eles não têm estudo, eles são pescadores, são simples, são humildes. Como é que eles falam na nossa própria língua materna, né? Ali, os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo e ali eles falaram em outros idiomas. E ali foi um dom concedido que foi proveitoso, porque quase 3.000 pessoas, ou 3.000 pessoas se batizaram naquele dia, né? Olha só, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito,
a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de cura, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas. Essa variedade de línguas quer dizer idioma, né? Vários idiomas, como foi no Pentecostes. E a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Veja só, o que 1 Coríntios capítulo 12, do 7 a 11, está dizendo que quem concede esses dons é o Espírito Santo. É um só que concede esses dons e realiza todas essas coisas. Mas veja só o final, o que ele falou. Ele distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Bem, os dons do Espírito Santo é concedido pelo o que ele acha melhor para você. Você não recebe o Espírito Santo porque está falando em línguas. Imagina só, as pessoas todas de uma igreja, onde falam o mesmo idioma. Como é que o Espírito Santo vai conceder o dom de falar em outros idiomas, se ninguém ali fala? Se todos falam o mesmo idioma. E muitas pessoas acham que o receber o Espírito Santo é começar a falar nessas línguas estranhas. Mas aqui as pessoas aqui está mostrando que o Espírito Santo distribui os dons como ele quer e a quem ele quer. Muitas pessoas dizem, se você tem que orar, você tem que pedir para falar em línguas, que aí você vai receber o Espírito Santo. A palavra de Deus não diz isso. Você tem que receber o Espírito, você tem que falar em línguas. Ali demonstra que você recebeu o Espírito Santo. Bem, Jesus foi batizado. Quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo, em forma de pomba. Jesus expulsou demônios. Jesus fez curas, fez milagres. Jesus pregou a palavra. Jesus não ficou falando em outras línguas, idiomas. Veja que outra língua foi concedida aos discípulos no momento certo, na ocasião correta, onde ali teria proveito. Jesus não, se fosse assim, se as pessoas só tivessem o Espírito Santo quando falassem línguas, você está dizendo que Jesus não tem o Espírito Santo, porque Jesus Deus, são a mesma essência, e o Espírito Santo também. Então, se o Espírito Santo estava com Deus, se o Espírito Santo estava com Jesus, se os três são um só, Jesus disse que me vê o Pai, Jesus disse que virá outro Consolador, isso como se diz, que também ele era o Consolador. Veja só que Jesus, Deus e o Espírito Santo é um só. Mas Jesus foi batizado, tinha que ser batizado? Não. Como ele disse, né? Para que se cumprisse a justiça. E a justiça é essa. Tem que ser batizado, e ali ele demonstrou que foi batizado. Ali ele demonstrou que quando foi batizado, a pessoa recebe o Espírito Santo e começa o ministério. Foi que assim como Jesus fez. Ele começou o seu ministério após o seu batismo. Isso foi para que se cumprisse toda a justiça. Isso é uma lição para mim e para você. Portanto, os dons são distribuídos como o Espírito Santo acha melhor. A quem o Espírito Santo acha melhor. Ok? Entendido aí? Pronto. O Espírito Santo é que entrega os dons, né, para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores.
O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos, né? Das pessoas, dos salvos, para o desempenho do seu serviço e edificação da igreja, do corpo de Cristo. O que é que Deus considera mais importante? É falar em línguas, é curar, é expulsar demônios? O que é que Jesus considera mais importante? No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, de 1 ao 3, ele fala o que é mais importante, hein? Isso dito por Paulo, diz: ainda que eu falasse, aqui, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, veja só, vamos parar aqui só para explicar essa parte. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens, isso quer dizer vários idiomas, ainda que eu falasse a língua dos homens, e depois faz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E aí você diz que não, mas quando a gente fala em línguas, a gente fala em língua dos anjos, porque ninguém entende. Não é isso. Veja só que quando um anjo falou a qualquer pessoa, ele falou no seu próprio idioma. A pessoa entendeu, não precisou de intérprete. Veja, quando Maria recebeu a visita de um anjo, o anjo falou na sua própria língua. José também, o anjo falou a ele em sua própria língua. O anjo, quando falou a João no Apocalipse, ele falou na língua que João entendeu. Não houve intérprete, porque o anjo se comunica com qualquer pessoa sem precisar de intérprete, porque o anjo fala a língua de todos. O anjo fala a língua de qualquer país, ele fala qualquer idioma, não precisa de intérprete, ele não fala coisas que a pessoa não entende, viu? Veja só, toda a Bíblia, quando um anjo fala com a pessoa, não precisa de intérprete, não precisa que outra pessoa traduza. O anjo fala diretamente à pessoa e a pessoa entende. E, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, pois que foi isso nesse sentido que Paulo falou. Ele disse assim: se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Veja só o que Paulo falou aqui, usado pelo Espírito Santo. Ele disse: o que Deus considera mais importante é o amor. Se não tiver amor no que eu faço, se eu não tiver amor a Deus, se eu não tiver amor ao próximo, eu posso fazer qualquer coisa. Não vai me beneficiar em nada. Tem primeiro o impulso que você tem que ter ao fazer essas coisas é o amor ao próximo, a Deus e a si mesmo. Porque Deus disse: amar ao próximo como a si mesmo. O dom principal que Deus considera o mais importante é o amor. Mas o que Deus espera de mim, né? Quando eu
descubro, né, meus dons. Eu sei cantar, eu posso cantar na igreja, eu posso cantar em um coral, eu posso cantar assim no evangelismo, em praça pública, eu posso louvar a Deus no ônibus, no metrô, onde eu for. Eu posso eu sei entender bem as escrituras, eu sei estudar, eu posso explicar às pessoas, eu posso ajudar as pessoas, eu posso fazer uma comida, alguma refeição para alguém que precisa e assim também ajudar o próximo. O que Deus espera de mim quando eu descubro os meus dons, né? Eu sei tocar um instrumento musical, eu vou lá na igreja, ajudo também. Eu sei receber as pessoas. Eu fico lá na recepção, cumprimentando, recepcionando as pessoas com aquele sorriso, com aquela alegria. Eu sei fazer muitas coisas, né? Mas o que Deus espera de mim, né? Quando eu descubro os meus dons. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, ele fala assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Ele diz: não te faças negligente com o dom que Deus te concedeu. O dom que Deus lhe concede é para que seja proveitoso, para que haja para que você possa contribuir de qualquer forma para Deus e para o próximo. E temos que ser como na igreja, né? Temos que ser como na nossa congregação lá onde fazemos parte, onde fomos batizados, então na igreja que frequentamos. O que devemos fazer, né? Como devemos ser, né? O que somos para Deus, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prioridade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aqui, a carta de Pedro fala que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, né? Como os sacerdotes, né? Os levitas faziam ali a manutenção, o serviço do templo, né? Eles que organizavam tudo, eles que basicamente proclamavam, né? O evangelho, né? O evangelho ficava por conta dos levitas. Assim, Pedro fala, né, que você que foi escolhido por Deus, né, você saiu das trevas para a maravilhosa luz, e você é um sacerdócio, você faz parte de um sacerdócio real, né? Você é nação santa, né? Raça eleita, né? Para o propósito exclusivo de Deus. E com esse propósito que Deus coloca em minha vida, na sua vida, Ele quer que nós proclamemos o Evangelho a toda parte, a todas as pessoas, em todo mundo. Por isso que você, quando se batiza, você quando se entrega a Cristo, a Deus, você ali inicia uma vida dedicada a Deus, dedicada ao ministério, ao Evangelho. Foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ele disse assim: ide, portanto, fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu e você somos chamados a proclamar o Evangelho a todas as pessoas de todo o mundo. Mas fique sabendo que Jesus, Ele está conosco todos os dias, até o último dia. Ele se fazer discípulos de todas as nações. Né? Para crescer espiritualmente, toda pessoa, todo crente deve estudar diariamente a Bíblia, orar e trabalhar para levar pessoas a Cristo. Porque se você não estudar a Bíblia, como é que você vai falar de Cristo a essas pessoas? Né? Seja também pela oração, você ora pelas pessoas, oração intercessora, testemunho pessoal ou ensino da Bíblia. Tal experiência é mera opção. Não é mera opção, né? Essa experiência não é mera opção. Você tem que fazer isso, né? É condição para recebermos o batismo do Espírito Santo. É essencial a nossa caminhada rumo ao céu. Foi aquele que Jesus disse, né? E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Né? E ali descendo, né? O Espírito Santo sobre ele, diz que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo tomaram conta dele plenamente. Nós recebemos o Espírito Santo quando batizamos, mas quando oramos, pedimos o Espírito Santo, né? Que ele se faça mais presente em nossa vida, quando falamos de Cristo, quando testemunhamos, quando praticamos o Evangelho, o Espírito Santo se faz mais presente. Por isso que os discípulos ali, quando estavam reunidos, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas. Né? Ou fazemos essas coisas, ou morreremos espiritualmente. Não basta se batizar e simplesmente não fazer mais nada. Se você batiza e não faz mais nada, se você se entrega a Cristo e vive uma vida de inutilidade, esse batismo que você realizou, que foi realizado, ele vai acabar não tendo resultados e vai ser considerado sem validade, inútil, né? Porque você não praticou, né? Você não deu seguimento, porque você não deixou que o Espírito Santo trabalhasse em sua vida. Vimos aqui, né, que Jesus afirmou que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, luz para guiar a outras pessoas, né, ao caminho certo, a Jesus Cristo, a Deus. A pessoa se torna luz do mundo, né, quando tem comunhão diária com Deus, né? E o poder do Espírito Santo começa a fazer parte da sua vida. Todos os que aceitam a Cristo recebem dons e ministérios diversos. Há na igreja vários dons de capacitação. O dom mais importante, né, que falamos aqui, é o amor. O amor é o dom mais importante. Se você fizer todas essas coisas e não tiver amor, de nada vale. Quando descobrimos os dons que Deus concedeu a cada um, Deus espera que nós sejamos fiéis para que possamos usá-los no ministério de Cristo. Porque após o batismo, nós tomamos tornamos ministros de Cristo e de Deus. O batismo é a ordenação do crente ao ministério. É um início de uma vida nova, de uma missão que você vai se iniciar aqui para a salvação
não só dos outros, mas também a sua própria salvação. Jesus nos confiou a missão de pregar o Evangelho. A missão foi concedida a mim e a você. Você quer ser um membro de Deus? Você que foi batizado, foi enviado vários convites, né? Quer dizer, pesquisa, né? E na pesquisa, se você viu aí no seu WhatsApp, se você deu uma lida, preencheu, né? Respondeu, você viu aí que uma das perguntas é se você queria ser batizado. E espero que você tenha respondido sim, afirmando, né, que quer ser batizado. E se você foi batizado, eu lhe convido a ser um membro ativo da igreja. Que você seja um membro ativo. Eu lhe convido também a usar os seus dons para glorificar a Deus e para a salvação do seu próximo. E eu pergunto a você, você aceita a missão que Jesus lhe concedeu de pregar o Evangelho? Se você respondeu sim, que Deus continue lhe abençoando e que você faça um bom ministério e use seus dons para que outras pessoas sejam salvas e o Evangelho de Cristo e de Deus, o Evangelho eterno, seja proclamado. Nesse momento, eu peço que você feche seus olhos e ore comigo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bem, hoje encerramos mais um capítulo dessa história e eu peço a você que você compartilhe para outras pessoas, deixe seu comentário, deixe seu joinha e compartilhe para outras pessoas que você tem contato com ele, seu grupo de WhatsApp, e também que você se inscreva se você não for inscrito ainda. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor te proteja e lhe guarde, que possamos estar aqui na próxima semana, na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite. E o Senhor seja contigo, né? Te abençoe e te guarde. Até lá. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará